sabe o que traz o espírito natalino em todos nós? Luzes de Natal. Sabia que as pessoas têm opiniões muito diferentes e fortes sobre isso? Sobre as luzes de Natal. Algumas pessoas gostam de luz branca, outras gostam de luzes coloridas e outras gostam daquelas que ficam piscando, sabe? Agora, o mais difícil é conseguir acender essas luzes. Quantos de vocês evitam estar em casa na hora de decorar para o Natal? Não existe coisa mais frustrante do que alguém conseguir desmaranhar aquela corda de luzes do ano passado. Ou que tal a frustração quando elas não acendem porque há uma lâmpada queimada? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa ideia, desse espírito natalino. Quando você pensa sobre isso, aquele sentimento de bondade, generosidade, sabe? Daquele espírito natalino tem muito a ver com as luzes de Natal. Vocês vão ver. No início da época das festas, aquele espírito natalino parece que está em toda parte. Você dá presente às pessoas, você está até um pouco mais gentil com elas. Talvez sua família seja voluntária em um abrigo para as pessoas que não têm onde morar, ou compre presente para as crianças da sua comunidade, uma comunidade mais pobre. Seja o que for, o Natal traz a bondade e a generosidade em nós. E isso é ótimo. Chamamos isso de espírito natalino. Mas, na verdade, é apenas uma sensação geral de ser mais feliz. E há uma razão para tudo isso. A generosidade, gente, está ligada a uma vida mais feliz. E a ciência prova isso. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas generosas. Aposto que isso significa que elas não são apenas generosas naquelas semanas do mês de dezembro. Para serem as pessoas mais felizes do mundo, provavelmente elas fazem da generosidade uma boa parte das suas vidas, o tempo todo. Elas têm um estilo de vida generoso. A verdade é que nós tendemos em atribuir generosidade a esta época muito específica do ano. E quando as luzes voltam para a caixa, a gente guarda todo aquele aparato do Natal, o que acontece com a nossa generosidade? Às vezes também é apagada. As luzes se apagam, a música de Natal termina e a magia desaparece. Não há mais presente debaixo da árvore. Em outras palavras, quando o Natal termina e a vida retorna ao normal, o calor da estação desaparece. A generosidade deixa de ser algo em nossas mentes na época das festas para quase não ocupar mais espaço na nossa cabeça. Logo após o Natal, quando as luzes vão para as caixas, os enfeites vão para as caixas também, as pessoas relatam que elas se sentem menos felizes do que o resto do ano. Isso pode ser verdade por vários motivos, mas se os dois estivessem conectados e se a parte de ser feliz resumisse a ser generoso, e se uma das maneiras de lutarmos contra a tristeza pós-Natal, após as festas de fim de ano, fosse nos esforçar mais para sermos mais generosos durante o ano todo, quer você tenha crescido na igreja ou não, você provavelmente já ouviu a história do Natal antes. Você sabe que um anjo veio até Maria e disse que ela teria um filho. Mas não era qualquer bebê. Este era uma criança, aquele pelo qual o povo de Israel estava esperando para resgatá-los. Quando a hora de Maria ter o bebê estava chegando, o governo romano, ele pediu, melhor dizendo, ele forçou os seus cidadãos a voltarem para a cidade de onde suas famílias eram. O objetivo era contar quantas pessoas ele governava. Então, Maria e José empacotaram suas coisas e viajaram para Belém, o local do nascimento da família de José. Quando chegaram lá, encontraram um probleminha. Vocês já sabem, né? Todos os lugares para ficar estavam lotados. E como tudo estava dando errado ao mesmo tempo, Maria entrou em trabalho de parto. Então,
em uma manjedoura, Maria deu à luz ao menino. E este bebê era o Filho de Deus. Só que ninguém realmente sabia disso na época. Para o resto do mundo, ele era apenas um bebê comum, uma criança nascida em um lugar meio estranho. Então Deus, ele enviou um coro de anjos para um grupo de pastores em algumas colinas próximas que eles estavam na vigília noturna. Eles estavam lá cuidando das suas ovelhas. E os anjos disseram aos pastores para ir encontrar esse bebê e louvá-lo, porque ele era aquele por quem eles estavam esperando. E foi exatamente isso que eles fizeram. Nos livros de Mateus e Lucas, nós vemos a história dos detalhes, a maioria dos detalhes dessa história. Mas como nós falamos na semana passada, João escreveu a história também. E ele era um homem muito mais velho. No livro de João, temos uma perspectiva diferente. Em vez de se conectar no que aconteceu quando Jesus veio, João ele se concentrou mais do que na chegada de Jesus. Ele se concentrou mais no que a chegada de Jesus significava para o mundo. Ele escreveu isso. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Lá em João 1, 4 e 5. Então, o que o nascimento de Jesus significa para nós, gente? Significa que quando Jesus apareceu em cena, ele nos deu a luz. A luz para vermos como é Deus. Se você quiser saber como é Deus, olhe para Jesus. Jesus é a luz que ilumina o caráter de Deus. Aqui está o que é legal. João não apenas escreveu o Evangelho de João, ele escreveu algumas cartas também. Então, o que os torna os escritos de João tão interessantes, gente, é que ele foi um verdadeiro discípulo de Jesus. Não só isso, João foi o discípulo que viveu mais tempo. E as pessoas pensam que ele era quase um adolescente quando ele começou a seguir a Jesus. Então foi uma jornada muito grande. Quando todos os outros discípulos foram mortos por causa da fé deles, João viveu muito mais. Isso significa que ele foi capaz de escrever sobre a vida de Jesus décadas depois com uma compreensão melhor, com uma maturidade e uma perspectiva mais profunda. É por isso que João se concentrou em entender por que Jesus disse as coisas que disse e fez as coisas que ele fez. Em uma das cartas posteriores de João, ele escreveu isso. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Aqui, João nos diz como é Jesus, a luz do mundo. Ele se sacrifica, ele é generoso, bondoso. Deus nos mostrou sua generosidade ao nos dar Jesus há 2000 anos. E Jesus é a luz do mundo, porque ele se deu generosamente, sem nenhum egoísmo, para nós. Há uma passagem no livro de Mateus, que talvez seja provavelmente o sermão mais conhecido de Jesus. Na verdade, a maioria das pessoas pensa que este foi um sermão que ele pregou várias vezes por aquela redondeza. Era uma mensagem da qual Jesus gostava muito. E ao longo desta passagem, Jesus nos diz todo tipo de coisas. Ele nos ensina sobre o amor, sobre oração, sobre perdão. E ele fala sobre o tipo de pessoa que Deus abençoa e como elas podem não ser as pessoas que você esperaria. Ele também diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, que assim ilumina toda a casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 5, 14 a 16. Tem uma palavra que apareceu muito hoje. Já perceberam? Qual foi? Luz. Quando Jesus veio à Terra,
Ele ofereceu sua luz a este mundo. E agora somos essa luz. Se quisermos ser uma luz como Jesus, precisamos viver como Jesus. Como Jesus viveu? Generosamente. Ele procurou todas as oportunidades de usar o que tinha para o benefício de outras pessoas. Não apenas quando era conveniente para ele. Não apenas quando as pessoas estavam assistindo, não. E não apenas quando significava que ele iria tirar algum proveito daquilo. Olha, não apenas durante uma época específica do ano. Se você deseja iluminar o caminho para as outras pessoas, ame como Jesus. Existem milhares de oportunidades para sermos generosos, tanto com as pessoas ao nosso redor, quanto as pessoas distantes de nós. Aqui estão algumas ideias. Umas ideias, tá bom? Que vocês podem aplicar. Nós podemos ser generosos com o nosso dinheiro. Podemos encontrar uma organização sem fins lucrativos para que a gente esteja envolvida em um problema que toca o nosso coração. Você pode pensar. E podemos dar uma porcentagem do dinheiro para eles todos os meses. Vocês podem também ir a um abrigo para ajudar pessoas que não têm moradia. Ir num centro de emergência para grávidas, ir para uma creche que cuida de crianças depois da escola, para que os pais possam trabalhar. Um grupo de ajuda a recuperar viciados, a encontrar trabalho. Também podem apoiar os missionários da sua igreja. Ou podem reservar uma porcentagem do dinheiro para ajudar amigos que estejam passando por momentos difíceis. Gente, um simples refrigerante ou um café pode significar muito para o outro. Muitas dessas coisas talvez nós não podemos fazer durante a pandemia, mas é para vocês pensarem. Nós podemos também ser generosos com o nosso tempo. Podemos encontrar uma grande organização sem fins lucrativos perto de você e ser voluntário algumas vezes por mês. Podemos ser voluntários na igreja com as crianças menores. Podemos cuidar das crianças para os pais saírem de vez em quando, né? Fazer um babysitter. Podemos ser generosos com nossos elogios. Gente, nós podemos procurar oportunidades para edificar outras pessoas. Podemos ser generosos com o nosso incentivo, com a nossa gentileza, não é? Se você deseja iluminar o caminho para os outros, ame-os como Jesus. Isso não tem que ser uma coisa que acontece apenas em dezembro. Nós podemos tomar a decisão de vivermos generosamente mais de um mês no ano. No Natal, nós lembramos que Deus abriu-nos um caminho, dando o seu Filho. Deus começou sendo generoso conosco, mostrando a luz. Ele nos mostrou como podemos ser uma luz para os outros. Agora é a nossa vez. Não apenas no Natal, não apenas quando alguém está coletando dinheiro, horas de serviço ou presentes na época de festas, mas durante todo o ano. Todos os anos, no Natal, celebramos Jesus, a luz do mundo, que demonstrou como o amor e a generosidade são perfeitos. Seja luz onde há escuridão.